pouco à frente, o povo recebe a promessa da terra, né? No Êxodo 23, capítulo 20, versículo 20, falando que aquele povo ali, não exatamente aquele povo, né? Aquela geração, herdaria, chegaria, conquistaria uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, todas as benécias da terra seriam herança daquele povo. No Êxodo 20 ainda, nós vemos a descrição aqui do tabernáculo, né? Do templo que Deus pediu para que o povo construísse, com todos aqueles vários e vários utensílios, Sim, né? sim. Para que o sacrifício e a adoração a Deus pudesse ocorrer da forma que Ele queria que fizesse, né? Às vezes nós tentamos dar significado, e tem significado, né, para a igreja. Se a gente for estudar cada item do tabernáculo, tem um significado ligando Jesus, ligando a graça, ligando a igreja hoje, mas o primeiro motivo que o povo tinha que fazer aquilo é porque Deus ordenou. Sim. Não tem o que questionar. Logo após, nós vemos aqui a instituição da necessidade do sacerdócio. Não era qualquer um que ia entrar lá. Não. Existia todo um processo. Sim. Existia uma vestimenta apropriada, existia todo um processo de purificação, até mesmo do sacerdote, né, para que ele pudesse acessar o santuário, o Santo dos Santos. Depois, no Êxodo 29, nós vemos a instituição dos sacrifícios, é Deus passando as regras para que a sua adoração fosse perfeita, né, para que o povo cumprisse aquilo ali. E é uma coisa importante de se destacar e de se lembrar, que não é o simplesmente cumprir regra, não é o cumprir da regra. Sim. Tinha que ter o desejo de vontade, era necessário arrependimento também. O reconhecimento do erro. Reconhecimento, era necessário fazer com entendimento. Sim. Né? Sim. Hoje, infelizmente, muitos ainda fazem o que fazem, tentam cumprir, gostam vamos dizer assim, da liturgia do culto, mas às vezes está sem entender. Participa do momento da ceia, que é um momento tão bonito, mas talvez está ali só por... Não, eu preciso cumprir dessa forma e dessa forma não pode fazer diferente. Não, mas eu tenho entendimento, tenho pleno entendimento disso aqui. Eu estou com a minha razão de ser voltada, porque realmente é isso aqui, eu tenho noção do que eu estou fazendo. O que o irmão pensa sobre isso? O simples cumprir das regras é o bastante? É verdade que não, né? Não é o bastante. Quando você falou do tabernáculo, aí a gente fica maravilhado, né? Deus, ainda mais o povo dele, né? É um Deus que quer estar no meio do seu povo. Ele tinha outras maneiras de ele estar no meio, mas ele quis também prover um espaço físico para demonstrar, vamos delimitar um espaço dessa forma, do meu jeito. Tem que ser assim, claro, que eu vou estar, e estava mesmo, e descia visivelmente ali, né, sinais visíveis da presença dele. Por isso que ele exigiu todo aquele aparato de observâncias ali, de rituais, para poder não ter nenhum... As pessoas, em obediência à palavra dele, às ordenanças dele, então elas se purificavam para se aproximarem. O sumo sacerdote apenas estaria lá, estaria intermediando a situação, né? Intermediando entre o povo e Deus. A gente canta com essa ação de Deus, de estar no meio do povo e ordenando a maneira de estar, a maneira de se achegar a Ele. Mas ele, dentro daquelas formalidades, você disse, a formalidade em si, ela é vazia, ela é oca, ela não tem valor, é inócua, é sem valor. E muita gente às vezes se apega nessas formalidades. O Senhor Jesus condenou grandemente os hipócritas que faziam por fora apenas aquilo que... E o Senhor condena, olha, todas essas festas, todas essas observâncias desses detalhes que vocês estão fazendo com a lei, isso não está me agradando. Porque a intenção, o coração de vocês está muito longe. Então as pessoas buscarem servir a Deus, e infelizmente temos tido muitas pessoas que têm olhado para esse fazer para agradar a Deus, mas às vezes nem sempre a intenção está fluindo do coração. Ela está fazendo para ser vista. E quantos que tentaram fazer por serem vistos, né? Em Atos 5 você vê o casal tentando fazer algo lá para se aparecer, né? Na sexta-feira, deu no que deu. Então as pessoas, a única coisa que elas vão encontrar quando elas vão diante de Deus para tentar agradar a Deus só de aparência, a única coisa que elas vão encontrar é a morte.
Ao invés de encontrar a vida, elas vão chegar à vida, que é Jesus, para ter vida, mas se com intenções e propósitos diferentes, a única coisa que elas vão encontrar é a morte, que não vão ter. A intenção, a renúncia do eu, a vontade de se aproximar de Deus, e Deus está com a mão estendida, e veio até o homem com a mão estendida para se aproximar. Mas tem que ter uma vontade de estar, de coração, interesse de fé, de propósito, não de formalidade apenas. A formalidade, ela faz parte. Faz parte. Nós ela não é uma podemos obediência. fazer. Não, jamais. Nós Ela é não uma obediência. podemos fazer de qualquer jeito. Não pode ser desprezada, ela não é desprezível. Por A favor. formalidade, Mas isso, ela não é a isso é solução. uma coisa que quando enraiza na gente é difícil de entender. Sim, É difícil de abrir a mente. sim. Principalmente quando se nasce, né, igual muitos que estão nos ouvindo, eu acredito que nasceram em igrejas tradicionais. Sim. Esse não é o problema. Graças a Deus que ainda restam, né, ainda tem grupos tradicionais. O problema é quando o tradicionalismo enraizado na gente impede que nós tenhamos o desejo de vontade de fazer, não só o seguir os formalismos. O formalismo é importante, tem que ter, não pode ser de qualquer jeito. Não. Né? Nós vamos cultuar a Deus, tem que ter hora, tem que ter o passo a passo. Tudo com decência Tudo e com ordem. decência e ordem. Tem que ter. Organização, tem que ter silêncio, cada coisa no seu devido lugar. Mas eu tenho que estar ali e meu culto é racional. Tem que ser racional. Não é um simples cumprir de regras. Então, como que a história desse povo ensina para nós? Sim. Porque logo depois aqui nós vemos o bezerro de ouro. Ah, Será que eles tinham entendido o propósito de Deus naquilo tudo ali? No Sim. tabernáculo, nos sacrifícios, em toda aquela sistemática do sumo sacerdote, os rituais e tudo mais, eles não tinham entendido nada. já estava olhando para fora. Os outros tinham, então já que esse saiu, se Moisés não desce mais do monte, vamos caçar outro para a gente poder colocar no lugar. E é interessante a dependência do que o povo tinha de Moisés. Sim. Né? Um homem que, com todas as suas falhas, inclusive ele precisava do Arão, né? De Arão, Sim. por conta de deficiências, talvez né? Falhou, é homem. Dicção Falhou que ele também. tinha, mas Arão também falhou porque Sim. não conseguiu segurar, né, Sim. a pressão que o povo exerceu sobre ele ali na ausência de Moisés, e aconteceu o que aconteceu. O povo estava louco para voltar atrás. O Moisés subiu e não volta mais, então vamos criar agora um Deus para nós. Sim. Onde estava o entendimento desse povo? E aquilo que nós já comentamos algumas vezes, né? Como nós gostamos de fazer os nossos ídolos, né? Sim. De criar o nosso... Às vezes o ídolo já vem pronto, a gente só abraça ele. Mas às vezes nós criamos os nossos ídolos. E são tantos, né? Inúmeros. E às vezes não dá, nem dá conta. O próprio formalismo pode ser um. Exatamente. O excesso de formalidade, a tradição que a pessoa se mantém agarrado é um ídolo, muitas vezes. Né? Não é que você não precisa de se manter bons costumes aprendidos, não é isso, e as formalidades. Mas não é um Deus a ser adorado, isso não está acima da intenção, do objetivo, do centro que é a pessoa de Cristo. E o ídolo não é só um Deus nominado Deus. Não. É qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, do verdadeiro Deus. Passa a ter mais importância. Você colocou na frente, é um ídolo. Sim. Quando a pessoa tem colocado aí N coisas, né? A própria tradição religiosa, o A, o B, o seu costume, aquilo que se ouviu, aquilo que passou a colocar como se fosse um Deus para ele, né? É o poder, é a beleza, é a fama, é o dinheiro, é a amizade, os prazeres. Tem pessoas que não conseguem abrir mão de um momento seu, digamos assim, que entende como seu, de passar a fazer o seu ego em nome de coisas sagradas. Ele não consegue fazer isso aí. Na hora que vai colocar na balança, ele pende mais para aquele lado. Aí começa a buscar um recurso, digamos assim, para justificar o injustificável, Sim. que é a verdade. Isso é um Deus, porque valoriza mais o outro do que a essência da palavra. Né? Nós estamos numa discussão, também em um podcast com os jovens, a respeito da influência da mídia na nossa vida, na vida dos cristãos e na vida da sociedade, mas principalmente olhando no ângulo cristão, a influência da mídia. A mídia, ela quer o tempo todo nos afastar de Deus. Isso aí não precisa ser muito estudioso para entender. O Deus deste século, o objetivo dele é esse aí. É tomar o lugar do próprio Deus para ele. Né? E quando ele consegue colocar na vida dos cristãos que estão olhando a mídia ídolos e plantando ídolos, eu abraço um jogador de futebol tal. Aquele cara é um ídolo. Aí daqui a pouco eu vou deixar de ir no culto porque tem um jogo naquele horário. Olha bem, olha bem como que a coisa
às vezes toma um patamar perigoso na nossa vida. Sim. Então, é importante esse entender, né, de que nada pode estar à frente de Deus. Talvez até mesmo o nosso cônjuge, se o cônjuge entrar na frente, não, ou eu ou Deus, e agora? Sim. Tem que se tomar uma decisão e Deus ele tem que prevalecer. Por mais que talvez o prejuízo, o ônus naquele momento seja grande, mas lá na frente... Você falou em questão da mídia, quantos colocam ela como um Deus, né? A própria mídia é um Deus. Então né? você pensa bem, enquanto que a pessoa realmente ela tiver Deus como centro da sua vida, a mídia é uma ferramenta fantástica. Por que não? Você já pensou? Se sabendo usar. Sim, mas olha, a ferramenta é a ciência que está aí, a tecnologia, que foi Deus quem fez, ampliou o homem, dotou de saberes. Você pensa numa pessoa que ela tem Deus como centro da sua vida, o seu foco é o reino de Deus. É o que ela vai falar, o que ela vai compartilhar, são coisas saudáveis. Você pensa, ela veicula isso para quantos milhões de pessoas com... Exatamente. Então, mas essa inversão, aí as pessoas, muitas vezes, têm feito disso aí coisas, e outros tantos que não dá para enumerar, mas você citou um desses aí que realmente as pessoas têm idolatrado de tal forma que eles valorizam mais coisas tão supérfluas, tão fúteis, querem saber, e às vezes da essência do que precisa saber. O fácil, né? O tão simples. Não, o que precisa saber para ter uma fundamentação, até para entender, interpretar a loucura que o mundo vive. Quanto mais você estuda, conhece a verdade da palavra de Deus, mais você se fortalece e você vai compreender que tudo que acontece por aí, por maior que seja, por maior amplitude que tenha, isso é coisas que por aqui fica, correr atrás do vento. São coisas ocas, vazias, sem valor algum. Então essa inversão é complicada, tem sido muito prejudicial para as pessoas.